Você está ouvindo Rádio TV Presença. E de fazer discípulos, faz de mim uma referência. Passamos a transmitir pelas plataformas YouTube, Instagram e Facebook. Aula online. Academia de Líderes Caminho do Reino. Curso Mensagem dos Profetas Menores hoje. Comunicando Apóstolo J. Moura. Faz de mim uma referência. Aleluia! Shalom, povo de Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho para orarmos juntos. Acabamos de ter aí esta aula magistral sobre a liderança proativa de Neemias, andando pelo livro todo. Que coisa linda este roteiro. Tempos de restauração. É o que Deus tem feito em nosso meio. Você crê nisso? Você está conosco na mesma página? Gente, incrível como é que até o curso coincide com o nosso calendário. Não foi programado, viu? Tudo certinho, até as festas, né? Tudo no mesmo roteiro, na mesma linha. E a gente fica feliz de ver o testemunho do Espírito, né? Através das Escrituras. E eu quero pedir agora que você ponha a mão no coração. Repita comigo esta oração. Vamos juntos pedir que este mesmo Espírito internalize a lei do Senhor, a palavra do Senhor, nos nossos corações. E aproveitando aqui, minha esposa está aqui, ela vai orar. E nós vamos repetir com ela. Claro, chegou perto de mim, eu já dou trabalho logo, não tem jeito. Então, é isso aí. Vamos orar? Põe a mão no coração e vamos orar. Pai querido, amado Deus, nesta noite, reunidos aqui na casa do Senhor, nós viemos te pedir, ó Pai, que fale conosco, fale através do teu servo, ó Pai, a palavra viva que arda os nossos corações. Abra o nosso entendimento, Senhor, traga a nossa mente cativa a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Podem assentar, meus amados, em nome do Senhor, né? Vocês estão me vendo aqui com esse boné bonito, né? Bispo Hermes já trabalha aí uma série de artigos, né? Mas tem mais uma pessoa da nossa comunidade, nesse tempo aí de Covid, né? Que está chegando ao fim, em nome de Jesus, né? Belo Horizonte já está abrindo tudo agora, hein? Já está ficando tudo aberto agora, hein? Vai voltar agora até os estádios, campo de futebol, lá no Rio, São Paulo já estão programando isso aí. Então vira para o teu irmão e diz assim, olha, para de preguiça, tá? Sai do esconderijo, porque o povo que está fora da igreja já saiu, né? Já está correndo atrás do prejuízo aí, todo mundo correndo atrás do prejuízo, coisa bonita, né? Brasileiro não se rende, não se entrega, né? E o povo de Deus tem que estar na linha de frente, né, irmãos? E tudo começa com o Senhor, né? Nossa caminhada com Ele. Creia nisso, Ele é a nossa proteção. Mas isso aqui é um menino aí, da nossa igreja sede, né? Ele está lançando aí, ó, viu, Bispo Hermes? Depois você conecte com ele. O papai está ali, lá atrás, caladinho, né? Pastor, fica de pé aí. Dá só um olá e diga o nome do seu filho e o nome da empresa que ele está lançando aí, ó. É o Jean, isso aí, né? E ele está lançando, como é que é o nome da empresa? Tá vendo? É um nome assim, chique, né? Bem jovem, tá? No próximo jornal já vai sair, viu, a informação. Quem quiser encomendar, ó, eu sou o garoto propaganda número 1 dele. Ele é esperto, viu? Inteligente. Aqui, ó. O senhor usa, apóstolo. Ele me deu a semana passada. Falei, é claro, meu filho, já está aqui, ó. E eu não gosto de boné nem um pouquinho, viu? Se deixar, eu venho até na reunião de culto, mas reunião de culto dos jovens, sabe? Porque os adultos podem escandalizar, né? Então, está aqui.
ganhei este presente aqui, né? E eu espero que você curta, né? Eu sei que outros irmãos e irmãs estão aí pondo a sua criatividade para funcionar, né? Compartilha com a gente. E a gente vai estar divulgando, inclusive na rádio, TV Presença e também no jornal Shalom News, enfim, né? Olha aqui, até no site da igreja vai ter um espaço para os empreendedores lá. Você está alegre com a notícia? É o www.shalomcbsi.com. Entra lá para você ver. Tá? Está em construção ainda, mas vai ficar muito bonito. Depois de tudo completinho, vai ficar lindo. Amém, meus amados? Então, eu estou orando para Deus levantar uma pessoa boa de venda, para vender os espaços aí, para angariar fundos para os nossos projetos. Estão entendendo? Está claro? É coisa, né, simples, mas a gente vai fazendo aí. Estou orando que se houver um bom vendedor aí que queira topar, a gente vai preparar direitinho, né? E a pessoa sai aí, e não é só dentro da igreja, em todo lugar. E vai ganhar uma comissãozinha boa aí, viu? Combinado? Amém? Vamos orar por isso. Bem, minha gente, Bispo Nick está na minha frente aí, mas ó aqui, ó a grossurinha da dele e olha a grossurinha do meu livro aí. O livro Texto dos Profetas. E são 12. Nós hoje vamos entrar no terceiro profeta menor, seguindo aqui a nossa, vamos assim dizer, a ordem cronológica da Bíblia, né, da nossa Bíblia cristã. O primeiro que nós estudamos foi o Oséias, não é? Você tem que recapitular aí, ó, e aproveitar, né? Tem muita mensagem aí para você, em nome do Senhor, profetizar. E na última aula, segunda-feira passada, nós terminamos Joel, profeta Joel, o profeta de Pentecostes, né? Que profetizou Pentecostes, além do dia do Senhor. E hoje, nós vamos encontrar um personagem diferenciado, cada um é diferente. Olha, ninguém vai ter desculpa, né? Esse aqui era um fazendeiro que virou profeta, né? Alguém fala um boiadeiro, mas boiadeiro é meio assim, né? Vulgar. E vulgar, bem vulgar, né? Nesse sentido aí aqui na verdade ele era um fazendeiro, ok? Um fazendeiro que virou profeta, Amós. Repita comigo, um fazendeiro que virou profeta, Amós. Tem uma apostila antiga aí que saiu com o nome ainda de boiadeiro. Você corrige aí para fazendeiro, tá? Nós já fizemos essa correção, ok? Então, nós vamos caminhando aqui um pouquinho. E olha, só vou pedir uma coisa. O bispo Nico falou, você tem ainda que ler o livro. Pode reler, viu, bispo? Mas todo mundo deve ler com antecedência. Você deve fazer uma leitura, né? Eu não vou nem pedir para levantar a mão para ninguém ser tentado a mentir, né? Então, por favor, você vai se redimir do pecado, tá? Fazendo um mutirão. Aqui, ó, faz uma programação seguinte, ó. Toda noite antes de dormir, tira um tempo para você ler os capítulos, tá? Toma bastante água, bastante água, né? E você, ó, passa água nos olhos, assim, desliga a televisão, o celular, e pega a Bíblia e vai ler. Vai ser muito importante, ok? E nós deixamos de colocar as referências bíblicas aqui de propósito, para que você leia os capítulos lá, indicados, ok? Então, por favor, vamos trabalhar isso aí, em nome de Jesus, e eu espero que você tire esse tempo. Então, nós estamos aqui em profeta Amós, e o que nós começamos aqui dizendo o seguinte, o nome de Amós, traduzido, pode ser traduzido por carga, tá? Carga, olha aqui a tradução do nome Amós. Ele viveu num período histórico de grande prosperidade ilusória. O que é prosperidade ilusória? De repente vem um tempo assim, que parece que tudo se abre, as portas se abrem, né? O país, a moeda do país fica forte. Vocês já viram esse filme aqui no Brasil? Parece que não tem inflação, a moeda é forte, né?
tudo que você faz rende dinheiro, e o dinheiro tem poder de compra. Porque o que faz uma moeda forte, gente, é o poder de compra. Anota isso aí. O poder de compra da moeda é que faz a moeda forte, de qualquer país. Por que o dólar é difícil de derrubar? Porque o poder de dólar, o poder de compra do dólar, em qualquer lugar do mundo, não tem concorrente. Ah, não tem não. Mas o euro é mais. A libra esterlina é mais. É, mas não tem o mesmo poder de compra do dólar em qualquer lugar do mundo. Pode ter em alguns países, mas não no mundo todo. E o dólar é no mundo inteiro. Deu para entender a diferença? Então, isso é coisa muito séria. Vamos então olhar aqui, continuando. A nação de Israel, no norte de Canaã, tinha experimentado no reinado inteligente, né, do inteligente monarca Jeroboão II, um desenvolvimento inigualado. Então, eles tinham prosperidade material. Aqui é o Jeroboão II. Por que segundo? Já te expliquei para trás aí, né? Tinha havido o Jeroboão I, que foi aquele que dividiu as tribos do Senhor. 10 tribos o seguiram para constituir o reino do norte. E ficaram só 2 tribos e meia, mais ou menos, para constituir o reino do sul. Bem, minha gente, nós fizemos correção, uma editoração rápida aí, onde tiver a palavra, olha aqui, você vai ver que eu substituí na nova aqui, a minha já é a nova, já é uma revisão, a gente vai revisando cada vez mais, para ir aprimorando o texto. Todo lugar que aparecer aí a palavra Palestina, substitua por Canaã, tá? Eu já falei isso aqui, estou repetindo, que fica mais, ou terra prometida, né? Você pode colocar assim, fica melhor, tá? Para sair de algumas confluências aí, políticas, tá? Tem muita confluência política aí em torno destes nomes. Então, continuando aqui. Em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, a metrópole, havia a frenética construção de novos prédios. Vocês já viram? Todo mundo quer construir casa, construir prédio, né? E comprar terreno para investir em construção, porque moradia é fundamental, é uma das coisas fundamentais para a vida de todo mundo, né? Dinheiro era gasto à toa e a sociedade era entregue a uma vida de estonteante luxúria. Vocês já viram isso aí há pouco tempo atrás no Brasil, como é que agora, inclusive chegaram a dizer que o Brasil já tinha pago até a dívida externa. Quem se lembra disso aí? Tinha pago tudo. De repente, agora, gente, né? Está aparecendo um rombo aí, né? Nós nunca estivemos tão endividados como estamos. Era tudo mentira, né? Quero nem falar muito disso não, para eu não ficar mais triste aqui, nem vocês também, tá? Então, vamos aqui ver o contexto. Eu estou só mostrando para vocês o contexto histórico em que Deus chamou esse fazendeiro, como queira chamar, boiadeiro, né? Para ser profeta. Olha o contexto, tá? Amós não era natural de Israel. Nascera num lar humilde no reino de Judá. Ele estava no reino do sul. Ele era do reino do sul. E ele viu a luz do dia na pobre aldeia de Tecoa. Era uma aldeia, era uma espécie de vila, não é? Não era nem considerado uma cidade. Na região árida do sertão do Nordeste. Oh, parecendo aqui o Nordeste. Parecendo o nosso Nordeste, né? Ó, que se estende até o Mar Morto, ao leste, e até o deserto de Negev, ao sul. Era uma grande região seca, né? Desabitada por falta de água. Vocês sabem que o deserto agora está sendo regado, hein? Quem está acompanhando aí as novidades? É? Além da canalização do rio São Francisco, que era uma promessa antiga dos políticos em geral, aí, sem citar partido, né? De presidentes que passaram, vieram e foram,
e, né? Nada. Está completa agora aí, ó. Aí o pessoal está vibrando, né? Tá, né? E outras coisas estão acontecendo. Bom, então veja bem, vocês vão encontrar aqui o povoado em que esse profeta nasceu, não gozava de nenhum prestígio, sendo apenas uma encruzilhada nas estradas utilizadas pelas inúmeras caravanas que atravessavam o Oriente Médio. Naquele lugarejo inóspito, insignificante, Deus preparou um rude pregoeiro da justiça. Deus é surpreendente, né? Então ninguém aí tem desculpa de dizer, eu nasci lá numa vilazinha, não tem nem nome direito, né? Eu sou da roça, eu sou capial, eu sou isso e aquilo. Tem disso não, gente. Olha, Jesus pegou o J. Moura. Eu estou revisitando a minha história agora, muito, que eu estou juntando textos, escrevendo um pouco, uma espécie de mini, né, chega biografia, né, retalhos da minha vida. Eu estou chamando de retalhos da minha vida, tá? E, gente, é impressionante. Olha o nome do lugar que eu nasci. Tecoa era o nome do profeta Amós. Eu nasci em Canto Grande. Tem um maranhense aqui, não sei se ouviu falar, ninguém nem ouviu falar. É um arraialzinho, uma vila, perto de Carolina do Maranhão, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, nasci em Carolina. Carolina do Norte? É Carolina do Nordeste, lá no Brasil, gente. Que lá tem Carolina do Norte e Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Quando eu falava que eu sou de Carolina, né? Então, é outra coisa, é outro departamento. E quando eu nasci ali, Canto Grande, depois mudamos para Carolina, né? Que era uma cidadezinha pequena. Não sei como é que está hoje. Diz que melhorou um pouco, né? As margens do rio Tocantins. Quem já ouviu falar no rio Tocantins? Eita, é? Então, o que acontece? Eu estou com plano de fazer uma visita lá, levar minha esposa e mais alguns que queiram ir comigo. Não dá para levar uma caravana grande, não, porque tem muitos parentes lá, né? Minha família é muito grande, principalmente por parte da minha mãe, pelo lado da minha mãe. Muito grande. Canto Grande é o arraial da família. Era uma fazenda que foi transformada em arraial, tá? Mas é uma região, gente, olha, depois você entra aí, só te dar essa pista, só para você pensar assim que o negócio lá melhorou, viu? Aqui, pesquisa lá assim, ó, Cachoeiras de Carolina do Maranhão. Você vai ver o que virou aquilo ali. As mais lindas cachoeiras do Brasil, águas cristalinas, estão lá. Virou tudo pousada agora, aquele negócio sério. Pessoal aqui do sul e até de outras partes do mundo estão indo para lá, né? Entra para você ver, que coisa linda. Águas transparentes. Parece que o Amós não podia dizer isso do seu cantão. Dizem que ficou um negócio muito maravilhoso. E eu estou com vontade de dar um pulo lá. Qualquer hora dessa que Deus me conceder esta graça, eu quero ir lá. Para rever os parentes, né? E curtir a terrinha. Mas, meus amados, vejam bem como é que Deus trabalhou a vida deste homem, que é o começo preparatório. Caminha comigo aí, rapidinho, nós não vamos gastar muito tempo. Desde a meninice, Amós aprendeu a digladiar-se com as forças ingentes da natureza ferina do sertão. Só quem já morou em sertão sabe, né? As forças da natureza, como é que elas realmente, elas não se tem o domínio dela. É uma coisa muito séria. E ela surpreende muitas vezes de forma negativa, não é? Conseguiu algum pasto para as poucas cabeças de reis,
que dificilmente eram sustentadas na aridez requeimada do sertão judaico. Raras eram as frutas que apareciam naquelas plagas pedregosas. Na minha terra é o contrário. Frutas em abundância, viu? Em abundância. Frutas naturais. Só de eu pensar, fico com água na boca, viu? É uma das coisas que me atrai para pensar em ir lá o mais cedo que eu puder. Mas o menino Amós sabia onde colher os pequenos figos dos sicômoros espalhados na pouca sombra de penhascos seculares. Provavelmente vendia as frutinhas aos árabes que acompanhavam as caravanas, ou na feira de Belém, que distava apenas 10 quilômetros. Levava o jovem Amós uma existência sacrificada no sertão. A vida no sertão é sacrificada. Tem suas vantagens, mas tem muito sacrifício. É vida para gente forte, gente valente. E quem não é forte não sobrevive, tá? Sobrevive não. Onde muitas vezes pouco se comia entre a alvorada sobre o deserto oriental e o pôr do sol rosado atrás dos píncaros lúgubres das montanhas da Judéia. Tem que usar umas palavrinhas mais difíceis aqui para vocês procurar o dicionário, tá? Vamos lá. É uma provocação, não é? A fome, a sede e o cansaço eram os seus companheiros constantes. Sublinha essas 3 palavras. Fome, sede e cansaço. Gente, eu não posso ver alguém com fome, que meu coração derrete, viu? Porque só quem já passou fome sabe o que é a dor da fome. A inanição que a fome provoca. É uma soneira, gente, dá vontade de dormir e não acordar mais. Ao mesmo tempo, o jovem Amós sabia que as caravanas levavam a farta opulência oriental para a grande metrópole de Samaria, que era a capital, né? Capital do reino do norte, né? Das 10 tribos do norte. Tinha ouvido falar daquela sociedade urbana, onde muitos nem trabalhavam, onde a gangrena da luxúria desenfreada roía a medula da nação. Mesmo que falar da espinha dorsal, né? Medula é o mesmo que espinha dorsal. Tinha aprendido que no Paço Real, que é o mesmo que palácio, e nos círculos sociais da elite, não se observava mais ao pé da letra a lei de Moisés. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Aprendera que graçava a mais devassa podridão entre os mais privilegiados. E às vezes a gente pensa que a podridão moral e espiritual rola só nas favelas, nos aglomerados. Que engano, né? O pecado, a podridão moral, graça com muito mais força nos palácios, nas mansões, do que você possa imaginar. Viu? Você não tem ideia o que é isso. Tá, meu irmão? Então veja bem. Não ignorava o fato de que a maioria do povo, explorado e frustrado como ele, sustentava aquela minoria opressora. É isso aí. Eu estou aqui com a lista, olha bem, uma lista assustadora. Depois eu até mostro para vocês. Eu não estou com ela aqui, está no meu celular. Eu não trouxe celular aqui, né? Aqui, uma pesquisa que foi feita, não é sobre a riqueza do Brasil não, porque a riqueza do Brasil eu tenho uma estatística aí, né? Não sei se está mudada, mas a última estatística da riqueza do Brasil está nas mãos de 5% da população. Sabiam disso? E essa estatística que eu recebi a semana passada, dizem que essa é atual, tá? Olha aqui, é fazendo um balanço da riqueza do mundo. Começou há 30 anos atrás, mais ou menos, 30, 40 anos atrás. Eu não tenho aqui tudo de cor, mas só um pouquinho.
há mais ou menos entre 30 e 40 anos atrás, a riqueza do mundo estava nas mãos, olha aqui, preste atenção, de 50 famílias. 50 famílias do mundo detinham a riqueza do mundo nas mãos. Concentrado especialmente nos Estados Unidos. Depois vem diminuindo, não tem toda aqui a regressão, ou a progressão, não sei qual a palavra melhor para aplicar aqui, né? Foi reduzindo o número de ricos no mundo. Finalmente agora, em 2020, sabe nas mãos de quantas famílias está a riqueza do mundo? 5 famílias. Concentração de riqueza do mundo, nessa estatística que eu recebi, está nas mãos de 5 famílias. Você parou para pensar nisso? É assustador, não é? É sério isso aí. E eles querem ter o controle do mundo, viu? Tudo está já preparado para estabelecer paulatinamente a chamada nova ordem mundial. Anota esse termo, nova ordem. Estou estudando o assunto, tá? Eu vou trazer para vocês aqui um seminário sobre a nova ordem mundial. Tudo documentado, embasado. É coisa muito séria. Coisa muito séria. Então, olha bem. Situação do Amós, o paralelo com a nossa realidade. Passavam diariamente as caravanas portadoras de artigo de luxo. Quando os camelos de marcha lenta paravam na encruzilhada de Tecoa, lugar onde ele nasceu, né? Amós se informava da fabulosa carga destinada à distante metrópole israelita. Sedas finíssimas, tapetes felpudos, louças fragílimas, pedras preciosas, móveis luxuosos, vinhos raros, frutas cristalizadas e uma infinidade de artigos de luxo atravessavam a pobre aldeia na encruzilhada. Estes produtos não chegavam às cálidas mãos dos sertanejos rudes de Tecoa. Os tecoanos, silenciosos, nunca entendiam porque o destino os tinha eleito para a labuta opressiva, enquanto outros tinham o direito de viver sem trabalhar e usufruir da opulência fantástica dos empórios orientais. Nas casas toscas de adubo, na circunvizinhança de Tecoa, a vida nunca melhorava. Você conhece esse filme? Conhece esse filme? Às vezes, depois do labor do dia, sob o sol causticante que requeimava o solo infértil do sertão, os habitantes recebiam notícias dos palacetes em construção em Samaria, dos jardins e pomares, das alamedas e praças públicas. Em contraste com a cidadezinha sertaneja, a longínqua metrópole parecia ser uma cidade paradisíaca. Amós amava o Deus da justiça, que ampara o pobre e necessitado. Como conciliar esta contradição na terra santa do Senhor Deus de Israel? O jovem crente no Senhor não pode silenciar frente à desigualdade social. Começou a pregar com o vocabulário simples e direto de vaqueiro, falando do Deus verdadeiro e justo que ama o seu povo. Anunciou o juízo divino contra uma sociedade materialista, sublinha aí, e opressora. Essas duas palavras são chaves. Você conhece esse filme? Por mais inverossímil que pareça, 2 anos depois de Amós iniciar sua nova carreira
de boieiro profeta, ou como eu coloquei, fazendeiro profeta, mas um fazendeiro pobre, gente. Quando a gente fala fazendeiro, a gente pensa que é uma pessoa... Não, fazendeiro, tem fazendeiro pobre, né? Tem. Houve um sinal confirmador da sua mensagem. Qual foi o sinal? Ocorreu um abalo sísmico, que é o mesmo que terremoto, de severidade inédita. Está no 1:1. Olha aí, Amós 1:1 para você ver. Os pobres desabrigados das casas de taipa perderam pouco, mas a demolição das mansões e dos palacetes representou uma perda estarrecedora. Para o pregador sertanejo, não podia haver indicação mais clara da intervenção divina. Ele viu ali um tratamento de Deus com estes corruptos opulentos que não repartiam com os pobres e ainda tiravam o que lhes pertencia. Bradou o profeta, olha bem como é que ele bradou a mensagem dele, que o Senhor rugirá de Sião como leão. Olha que figura do mato, né? O Senhor rugirá como leão de Sião, confirmado na sua convicção de que Deus iria julgar a nação. Está no verso 2 aí, ó, de Amós 1:2. Vai lendo e conferindo. Amós não perdeu mais tempo entre os seus. Ele não precisava pregar justiça aos tecoanos, oprimidos pelo sistema desumano de classe, aliás, de crassa exploração ao próximo. A palavra é crassa mesmo, tá? Despediu-se depressa e se dirigiu à nação de Israel ao norte. Agora olha bem, com a ingenuidade do entusiasmo juvenil, que ele era bem jovem ainda, né? Amós se lançou no ministério profético. Teve um chamado de Deus e seguiu adiante, sem se mergulhar nos estudos teológicos. Ele não passou pelo seminário, nem pelo Instituto Bíblico, nem pela Academia de Líderes. Ele lia a Bíblia e ia à sinagoga, né? Periodicamente lá aprender, semanalmente, né? E aquilo que ele aprendeu nesse caminhar na sinagoga e no seu estudo e na sua busca com Deus, foi o que ele levava na bagagem, além do coração ardente. Ele teve o coração ardendo com a palavra de Deus, tá? Amém, meus amados? É isso que faz profeta, o coração tem que arder. Se não arder com a palavra de Deus, pela presença de Deus, não vira profeta nunca. É apenas um religioso e nada mais. Bom, então veja bem, várias escolas de profetas atraíam jovens sisudos em cada época, mas Amós soube ler os sinais dos tempos, e para ele a palavra do Senhor se comparava ao rugido do leão. Nunca chegou a estudar hermenêutica, nem exegese textual, não pretendia imitar o estilo polido de um Isaías, sabia que um julgamento pior do que o terremoto viria, e que o povo estava inconsciente do perigo. Ele tinha intuição profética. Amós começou o seu ministério em Samaria. Ele correu para a capital, né? O interiorano saindo da roça para a capital. E ele chegou lá como? Com a mensagem chocolate, evangelho chocolate. Chegou anunciando os juízos do Senhor contra as nações ímpias. Ele começou por fora. Ele foi um pouco estratégico, comendo pelas beiradas, né? Olha a sabedoria dele. Sem muita experiência didática, o profeta inculto aproveitou um método ainda utilizado em regiões de pouca oportunidade escolar e cantava a sua mensagem. Parece que ele tinha uma boa voz. Eu não sei que instrumento ele usava para realmente engendrar, talvez uma harpa, né? No estilo de Davi, que é muito comum lá no Oriente isso, né?
E ele dedilhava a harpa e ia cantando e profetizando. No Nordeste a gente encontra muita gente assim, né? Fazendo rimas públicas, denunciando injustiças, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? É coisa linda, eu tenho saudade de ver aquilo, né? 2 violeiros lá, fazendo, né, uma espécie de desafio um ao outro, e aí, ó, o pau come, viu? São profetas ao estilo nordestino aqui do Brasil. Né? Quando eu os vejo cantando e tocando, fazendo as suas rimas, né? Olha, repentista, você usou a palavra certa, né? E esse repentismo aí é um negócio muito sério, aflora, né, como uma inspiração do momento, em forma poética, poesia popular, né? É um negócio muito sério, essa cultura que o sul do Brasil pouco conhece, o centro e o sul, mas no Nordeste e no Norte é muito, né, usado este método. Então veja bem, minha gente, olha, ele usava métodos ainda, ele cantava. A Bíblia conserva miraculosamente, olha bem, 8 estrofes deste cancioneiro primitivo, que está, literalmente, o estilo no hebraico lá, é o estilo poético caipira, vamos assim dizer. Lá da roça, do interior, no hebraico, viu? Está no capítulo 1, do verso 3 até o capítulo 2, 16. Tá? Está no estilo poético popular, né? Tipo, esse que a minha esposa acabou de fazer aqui. Repentismo e desafio, né? Em outras partes chama-se desafio também, né? Então, continuando aqui, minha gente. Antes da invenção da imprensa, as nações dependiam deste método para insuflar um povo contra o inimigo. São muitas as canções de desprezo patriótico conservadas no Antigo Testamento. São muitas, viu? Como um trovador medieval, Amós cantava ao ar livre. Não tinha templo, não tinha capela, não tinha coreto. Era na praça mesmo, ao ar livre, para deleite dos transeuntes curiosos, atraídos pela especulação, pelo espetáculo incomum de um cantor sertanejo vestindo trajes típicos. Olha que coisa. O cantor rústico denunciou, na primeira estrofe, o inimigo tradicional de Israel. Quebrarei o ferrolho de Damasco. Está no verso 5 do capítulo 1. Quebrarei o ferrolho de Damasco. Damasco era o quê? A capital da Síria, né? Que também se tornou um império e dominou toda a região, inclusive, né, Israel. Adentrou-se contra Israel muitas vezes, né? Damasco. Olha bem, não houve quem se opusesse ao sentimento nacionalista dele. Ele navegou nas ondas do nacionalismo, gente. E aí, Amós conseguiu a aprovação total da sua mensagem, até aí. Tá? O povo aplaudia depois que ele cantava as suas trovas lá. E era um negócio muito sério. Deus que julgasse Damasco. Amós continuou cantando, enquanto outros se uniam aos espectadores. Vocês já viram esses shows públicos assim? Já viram? Coisa linda, né? Aqui tem pouco, mas lá, para aquelas bandas onde eu nasci, isso é a coisa mais comum, nas feiras, nos mercados, né? Literatura de cordel. Obrigado, Bispo Edmar. Olha aí, quem já leu alguma coisa sobre literatura de cordel? Anota aí e pesquisa no Google. Entra no Google, literatura de cordel. Obrigado, Bispo Edmar. Essa é a designação literária desse estilo. É como se fosse isso, literatura de cordel. É isso aí, podem interagir, viu, gente? Podem seguir o exemplo do apóstolo, tá? Podem interagir. Só levante a mão que eu dou a oportunidade para você falar. Então, veja bem. A segunda estrofe, olha o que aconteceu lá. Prometeu fogo divino sobre a detestada Gaza, cidade dos filisteus. Uma das capitais, uma das fortalezas dos filisteus, né? Inimigos figadais de Israel, do povo de Deus. Mais uma vez, todos concordaram plenamente com sentimentos tão justos. Está no verso 7, né, do capítulo 1. Depois veio a vez de Tiro.
cidade cosmopolita, rainha do Mediterrâneo e rival de Samaria quanto à vida luxuosa. Está no verso 9. Vocês sabiam que Tiro era uma das cidades dominadas pelos vikings? Quem já ouviu falar dos vikings? Isso aí, olha como é que a história se entrelaça, né? Estude a história dos vikings. Eles eram conquistadores de territórios, vinham pelos mares, né? Dominaram a arte da navegação como ninguém, né? Como ninguém. E eles se adentravam, eram guerreiros, né? Tem uma série de histórias aí contadas, né? Você vai encontrar aí no YouTube, tá? Então veja bem, ele continuou comendo pelas beiradas, está vendo qual a mensagem? Ele tinha uma estratégia. Gente, é coisa muito séria, né? Muitas vezes nós como pregadores não sabemos nos conectar. Às vezes Deus te dá uma mensagem, mas você não sabe pegar o fio da meada, né? Para colocar a sua mensagem, para preparar o meio de campo, para que a sua mensagem possa encontrar terreno para a semente germinar. Já falta de estratégia, né? Já chega descendo o pau logo de uma vez, marretando. Isso aí, ó, quem parou por curiosidade já vai sair. Não, isso aí não interessa. Ele captou a alma do povo, gente. Ele viu as questões que estavam ali, ó, afetando o coração, o sentimento do povo, generalizado. E ele foi por ali. Ele não aprendeu isso em seminário. Foi o Espírito Santo que deu para ele essa sabedoria. Amém, meu irmão? Por isso que a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, diz Tiago. Que coisa maravilhosa, né? Eu fico encantado de ver isso aqui, como é que Deus se move, pegando pessoas simples como Amós e dando uma sabedoria ímpar, tá? Olha bem que estratégia, continua aí. Aqui, aí, todos desejavam, preste atenção, depois da vez de Tiro, né? Você vai ver, todos desejavam que Deus minasse a economia de Tiro, né? Aí vem, depois ele vem aqui, ó. Depois, cidade cosmopolita, né? Rainha do mar, rival de Samaria. Bom, todos desejavam que Deus minasse a economia dela. E a canção castigou depois Edom, outro povo inimigo, está no verso 11. Ó, e ele foi atraindo públicos, viu? Foi atraindo gente. Daqui um pouco já era uma multidão reunida na praça. Quem podia simpatizar com o reino que controlava todo o tráfico norte e sul no deserto? Eram os edomitas. Estude a história deles na Bíblia. Eram inimigos figadais de Israel, igualmente. Olha bem, quem podia se esquecer de que foi Edom que interditou aos primeiros israelitas a entrada em Canaã? Eles impediram. Israel teve que dar mais voltas no deserto para não entrar em choque com eles, armados até os dentes, guerreiros treinados, guerreiros do deserto, sicários do deserto, né? E eles, para não se confrontarem com eles, eles deram a volta, retardaram a posse da terra prometida. Continua aqui, olha como é que ele continua. Deus que os consumisse com fogo. Gritos de apoio acompanhavam a canção. Amém, irmão? Amém, fala mais, manda mais. Como o pentecostal grita, fala, Jeová. Vocês conhecem esses gritos? Vocês estão tudo caladinhos, fala, Deus. Era grito para todo lado. Ele, ó, foi pegando força, hein? Foi ficando animado. E aí o que acontece? Amós continuou cantando mensagens de juízo. Chegou agora a vez de Amon, na Transjordânia, outro inimigo feroz, outra nação inimigo, cujos soldados mereciam a censura de todo o povo civilizado, por causa das atrocidades inenarráveis perpetradas em guerra. Eles eram cruéis, os amonitas eram cruéis. Que Deus fosse como turbilhão contra eles, está no verso 13. Está tudo lá em forma de rima, de trova popular. Amós não se esqueceu do julgamento de Moabe, cujos líderes mandaram queimar os restos mortais de um rei inimigo. Que Deus matasse os seus príncipes. Olha aqui,
Moabe, os moabitas, inimigos também do povo de Deus. Está no capítulo 2, verso 3. A esta altura, a multidão dos ouvintes aguardava a próxima estrofe. Canta mais, vamos lá, prossiga. O rude sertanejo já tinha julgado todos os vizinhos inimigos de Israel. E agora? Quem queria cantar? A multidão atenta ficou surpresa ao ouvir a estrofe que se seguiu. Está no verso 4 do capítulo 2. Assim diz o Senhor. Agora o bicho vai pegar. Chegou agora ao centro da questão. Chegou ao miolo agora. Chegou ao reino do qual ele fazia parte, que estava praticando coisas que Deus reprovava. Ai, gente. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor, repita comigo. Por 3 transgressões de Judá e por 4. Leia o resto lá para você ver o que ele disse. Olha o tamanho do porrete que ele bateu em cima do reino de Judá. Olha lá para você ver. Profecia contra o reino de Judá. Todo mundo reconhecia Amós como natural de Judá. Como se explicava que anunciava um julgamento contra o seu próprio povo? Por que o julgava? Por ter cometido atrocidade, não por ter cometido atrocidade, nem por ódio infreme. Amós continuou cantando. Repita comigo o cântico dele. Eu não tenho a música, tá, gente? Se alguém conseguir resgatar a música, traga para a gente que a gente vai ensaiar com os levitas para cantar. Porque rejeitaram a lei do Senhor. Onde está a lei do Senhor, diz assim, a palavra do Senhor. E não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram. E após elas andaram seus pais. Diga, ai, ai. Olha o que acontece agora. Amós abandonou o argumento político. E agora ele usa o argumento religioso. Até aqui, o que ele condenou nas outras nações foram ações políticas injustas. Deu para entender? Agora, com o povo de Deus, o ponto de partida é outro. Olha que sabedoria que Deus deu a ele. É o lado espiritual, religioso ou espiritual. O povo estava em falta com Deus. Judá seria julgada pela sua infidelidade, a nação de Judá, pela sua infidelidade ao Senhor. Sublinhe isso aí, gente. Anota isso aí. O povo não tinha guardado a palavra de Deus, esquecera-se dos seus ensinos, e logo em seguida, a vida nacional perdeu as características bíblicas de piedade e honestidade. Em outras palavras, o povo de Deus era um sal insípido. Não tinha diferença entre ser do povo de Deus e ser das nações pagãs. Era tudo igual. Vocês conhecem esse filme na atualidade, em algum lugar da terra? Bem, a canção de Amós não era mais modinha popular. Agora deixou de ser modinha popular. De repente se tornou corinho de crente. Canção de crente. A multidão aclamou a honestidade intrépida do jovem de Judá, que ousava falar de fogo divino, consumindo a santa cidade de Jerusalém, cidade capital do profeta. O trovador do Senhor prendeu a atenção indivisa dos ouvintes. Começou a entoar firmemente a última estrofe. Vamos falar juntos aqui a última estrofe dele? Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4. O que ele queria dizer com isso? Quando pronunciado pelo profeta o nome da capital samaritana,
sentiu-se um calafrio nos ouvintes. Aos olhos deles, o genial cantor sertanejo se transformava imediatamente na figura desprezível e ridícula de um matuto injurioso. Olha como é que muda a imagem. Os elegantes cidadãos da capital silenciaram, enquanto Amós apontava para as injustiças berrantes praticadas contra os humildes. Vamos repetir aí, continuando aí a estrofe. Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Você conhece esse filme? Você conhece esse filme em algum país por aí do mundo? Vamos continuar, está no verso 6. Ninguém podia negar que os tribunais sempre favoreciam os que se serviam de meios venais para ganhar a causa. Assim sendo, havia duas leis, uma para o rico e outra para o pobre. Vocês conhecem algum país que vive essa realidade? Amós prosseguiu cantando a mensagem que alfinetava as consciências. Vamos falar comigo? Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Está no verso 7 do capítulo 2. O que é isso? Eles cavavam covas para sepultar no Covid. Não tinha Covid naquela época. Sepultar, e já tinha até estatística de quantos seriam sepultados. Vocês já ouviram falar dessa história? Tá aqui. Como é que a Bíblia é atual, gente? E ficavam prolongando a epidemia na cidade de Samaria para poder ver se mais gente morria, para tapar as covas com os corpos delas, encher as covas com os corpos delas. Gente, pecados que a gente pensa que são novos, são antigos, práticas antigas. Tá? Olha aqui, está vendo a atualidade da mensagem de Amós? Você ficou todo mundo calado aí. Perdeu a voz? Por que você não grita aí? Continua falando, Deus. Fala, Deus. Ele continua. Olha bem. Os donos das grandes fazendas não queriam entregar aos pobres nenhuma nesga de terra para o seu próprio uso. Com ironia, Amós declarou que os ricos cobiçavam até o pó da terra, colado às frontes suadas dos trabalhadores. A canção profética continuava a alfinetar as consciências. Repita comigo. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Verso 7. Todos os homens sabiam que, não obstante a profissão de fé no Senhor, a licenciosidade dos lupanares e a doce sedução de corpos bronzeados na praia, gente, olha aí, constituíam o principal interesse masculino. Isso é daquele tempo, né, gente? Isso não é de agora não, né? Como é que é isso, hein? Amós estava vendo tudo isso. Na luta titânica entre a carne e o espírito, ou seja, o espírito, perdia e aquela, ou seja, a carne, ganhava. Com olhar severo e rude, o pregoeiro da justiça prosseguiu, relembrando os grandes atos intervenientes do Senhor na história do seu povo. O Deus que intervém na história. Tem gente que está vivendo como se Deus estivesse longe. Deus abandonou aqui o mundo à mercê dos próprios homens, à mercê do destino, à mercê da indiferença. E aí, era essa a ideia. Ele começa a lembrá-los que o Deus, que é o Criador de todas as coisas, é um Deus que intervém na história. E quando Ele opera, quando Ele age, quando Ele intervém, ninguém pode detê-lo. Ninguém pode impedir os seus atos de julgamento. Estão escutando bem aí, minha gente? O Deus que intervém. Tem muito crente aí que está esquecendo disso.
Deus fê-lo subir da terra do Egito, destruindo os seus inimigos e levantando profetas dentre os filhos de Israel. Veja o verso 12 do capítulo 2. Repita comigo. Mas vós, aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Não é de agora que profetas não são bem-vindos, até no meio do povo de Deus. É uma situação triste. É uma situação triste. Nazireus são aqueles que faziam voto de vida consagrada a Deus. E o sinal exterior do seu voto era composto de 3 coisas. Diga, 3 coisas. Todo nazireu, alguns eram nazireus para toda a vida, alguns desde o nascimento, outros eram temporariamente, tinham um voto temporário. 3 coisas eles deviam observar, diga, 3 coisas, como sinal do seu compromisso e do seu voto a Deus. Primeiro, não cortar o cabelo. Diga, não cortar o cabelo. Está lá. Segunda coisa, não beber bebida alcoólica. Vinho aí é o vinho alcoólico, aquele que realmente leva a pessoa a perder o seu domínio próprio. E a terceira coisa, ele estava proibido de ir a enterro. Ele não podia ter contato com mortos. Coisa séria, né? Tem uma mensagem forte em cima dessas 3 marcas do nazireu. E eles ficavam dizendo, que bobeira, bebe aqui o vinho, provocando o nazireu. E aos profetas eles diziam, não vem profetizar aqui não, eu não aceito profecia não. O nazireu fazia voto para não tomar bebida alcoólica, não tocar em defunto, não cortar o cabelo. Os israelitas enfraqueciam os que tinham assumido esses solenes votos ao Senhor, animando-os a agir contrariamente. Dos sacerdotes nada se pedia nos cultos, senão uma cerimônia empolgante, bonita. Nada de pregação da palavra de Deus. O culto cantado bastava. O sacerdote era benquisto quando dirigisse o programa especial, sem mensagem nenhuma. Religião sem palavra de Deus. Culto sem pregação. Deus falou pela boca de Amós como o rugido do leão. Repita comigo o verso 13 do capítulo 2. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. As palavras de advertência profética ecoaram na esplêndida praça pública da linda metrópole. Alguns se lembraram logo do terremoto que sacudira a terra em tempos recentes. Outros passaram a zombar do sertanejo desprestigioso. Uns poucos refletiram com evidente sobriedade, e a maioria ficou indiferente. E o humilde, mais intérprete, o filho de Tecoa, rematou o refrão fatídico. Veja o verso 16, diga comigo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. A canção de Amós criou manchetes na bela capital samaritana, Samaria. Tudo exalava paz e prosperidade. Exímio da diplomacia, o rei Jeroboão II reatara alianças com todos os tradicionais inimigos de Israel. É tempo de acordo, de aliança, de reconciliação, né? Conseguindo um clima de paz inaudita, mas era uma paz ilusória, tá? A história prova isso. Seu tino administrativo garantia para a capital e para a classe privilegiada uma vida nababesca. E agora chegava esse forasteiro proclamando o fim do mundo, daquele mundo maravilhoso para os poderosos. Com certeza, o sábio rei seria altamente competente no futuro como no presente. Por que temer? Amós se atreveu a falar em público novamente.
Desta vez não cantou. Parece que ele perdeu a voz para cantar. Mas falando o linguajar de sertanejo, apelou para o raciocínio dos ouvintes e refletidos. A sorte não existe para o povo de Deus. Tudo se explica por causa e efeito. Veja o capítulo 3, verso 3. Diga comigo. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Dois negociantes se encontram porque marcam a hora. Dois namorados andam de mãos dadas porque de antemão já marcaram o lugar do encontro. A rapaziada de Samaria entendia perfeitamente a lógica de Amós. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Verso 4 do capítulo 3. Mesmo os que não se interessavam pela caça, preferindo ficar nas elegantes mansões da metrópole, sabiam que o leão silencia enquanto anda à procura da rapina. Só ruge depois de tomá-la. Tocar-se-á trombeta na cidade, sem que o povo estremeça? Verso 6 do capítulo 3. Claro que não, é o chofar, o toque do chofar. O estremecimento se explica pela causa. A trombeta que anunciava a guerra, que anuncia a guerra, é um dos toques do chofar. Os mais velhos cidadãos da cidade real de Samaria nunca se esqueciam do pânico que tomou posse da cidade quando o exército sírio a invadiu. Amós prendeu a atenção de todos ao pronunciar a frase seguinte. Vamos falar comigo aqui? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Agora o profeta declarava nitidamente que o inimigo cercaria a cidade para destruí-la. E com ela seriam derrubadas as casas de inverno e as casas de verão. Está no verso 15 do capítulo 3. A causa dessa destruição era a chocante injustiça e a agressão perpetuadas ou perpetradas contra os humildes e os pobres da terra. Não se poderia dar um jeito, nem era questão de sorte na vida. Teriam que colher o que haviam semeado. Você quer caminhar um pouquinho mais comigo? Quantos aguentam mais um pouquinho? Levanta a mão, quantos aguentam? Vamos lá. Fica de pé, dá uma espreguiçada assim. Dá uma pulada para a palavra descer dentro de você. Vamos lá. Fica de pé, gente. Vamos lá. Aí em casa, onde você estiver. Nós vamos pegar aqui porque, gente, vai dar 2 aulas, né? Eu vou terminar essa aqui entrando na parte 3. E na próxima segunda a gente continua na parte 4 e tem ainda a parte 5. Ok? Vamos comigo? Pode sentar, em nome de Jesus. Talvez eu não dou a 3 toda, vamos ver aqui, pelo tempo que eu estou calculando ali. Ok? Então agora ele vai, nessa parte 3 aqui, ele vai aperfeiçoar e aprofundar a mensagem. Tá? Não contra os inimigos ao redor, mas agora é contra a metrópole, contra a cidade, contra a capital, contra Belo Horizonte, ou contra Samaria. Tá? Ele vai falar o que a cidade não queria ouvir. Olha o papel de um profeta, né? É falar o que você não gosta de ouvir. Quem fala o que você gosta de ouvir, tá? Não está falando em nome de Deus. Está falando em nome da carne, do interesse, da política da boa vizinhança. Tá? Porque quem fala em nome do Senhor como profeta de Deus, não vai falar o que eu quero, o que eu gosto. Vai falar o que eu preciso, o que você precisa para ter uma vida com Deus. Esse aqui é o ponto. Então, meus irmãos, está aqui. Profecia contra a luxúria da metrópole, da cidade. As belas damas da corte passeavam nas alamedas da cidade maravilhosa de Samaria. Andavam vestidas com as últimas criações da moda, das mais leves sedas importadas do estrangeiro. Seguia-as como incenso celeste
a delicada fragrância de perfumes exóticos, tão caros que o trabalho de um agricultor durante o ano todo nem daria para adquirir um frasquinho do precioso líquido. Em Tecoa, Amós não ganharia no mês o suficiente para comprar uma daquelas bolsas feitas de couro finíssimo, com prendedor de prata trabalhada como asa de pássaro, e ainda com uma marca internacional caríssima. Pode acrescentar aí. A lembrança da pobreza do sertão escaldou o espírito do jovem profeta abnegado. Cada senhora levava consigo dinheiro suficiente para alimentar uma família inteira no interior, por muitas semanas ou meses. Na cidade, tanto dinheiro esbanjado. No sertão, no interior, tanta penúria. Na capital, uma festa ou várias festas por dia. No interior, a fome a cada dia. Amós não conseguia conter a crescente onda de protesto dentro do seu coração. Em alta voz pediu a palavra. Veja o capítulo 4, verso 1. Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vossos maridos, dai cá e bebamos. Um arrepio de indignação atônita se registrou com estas palavras tão grosseiras. Pelo menos o pregador descortês captou a atenção das belas senhoras por um momento. Nada sabendo de homilética, Amós misturou as metáforas. Tem muito pregador por aí que ainda faz isso, né? Pois continuou dizendo, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Capítulo 4, verso 2. Amós comparou as damas da alta sociedade a vacas gordas do pasto de Bazã. Elas, no entanto, seriam semelhantes a peixes tomados com anzóis, pescados com anzóis, naquele dia da tomada da tão próspera cidade pelos seus inimigos, quando elas iriam para o cativeiro. Olha que coisa séria. Existia na nação um espírito profundamente religioso. Gente, religião. Deus não quer um povo religioso. Ele quer um povo espiritual. Um povo, para ser espiritual, tem que ser convertido. Povo de Deus só se forma com gente convertida, transformada pelo poder da palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo. Não adianta você ajuntar gente, dar um espetáculo para atrair multidão, e essa multidão que não é convertida se torne apenas uma multidão religiosa, como em muitos lugares tem acontecido. E agora veio aí o Covid para mostrar a falácia de tais projetos. Observem a luta, a queda de braço que muitos estão tendo aí para trazer esse povo de volta. Porque não tem espetáculo. Estava acostumado com o espetáculo. Não tem mais nada para oferecer. A palavra de Deus também não era pregada com seriedade, com profundidade. Observe para você ver. Continue. Existia na nação um espírito profundamente religioso. Israel se gabava de sua cultura religiosa e de seu espírito moderno de ampla tolerância. A palavra hoje não é tolerância, é inclusividade. Tem que incluir tudo. É o evangelho inclusivo. Tem até as igrejas da teologia inclusiva. Tudo fundamentado dentro de uma lógica que contradiz a palavra de Deus. Olha bem, meus irmãos, continuando aqui, né? Em matéria de fé, achava que toda religião era boa e que não se devia condenar qualquer crença praticada com sinceridade. O que conta é a sinceridade. Você tem a sua religião, eu tenho a minha, cada um está certo.
do seu jeito. Todos os caminhos levam a Deus. Para mostrar ao mundo que a religião nacional tinha raízes históricas profundas, o clero organizara uma romaria anual, visitando os lugares santos. Os peregrinos em festas chegavam primeiro em Betel, onde o patriarca Jacó tivera a visão da escada celestial. A próxima parada era Gilgal, lugar do encontro de Samuel com Deus. Em seguida, os romeiros iam até Berseba, oásis no deserto do Neguev, para relembrar a presença do pai Abraão naquele lugar santo séculos antes. Em verdade, a romaria anual tinha mais o aspecto de festa do que de ato religioso. Os comerciantes aproveitavam o ensejo para preços inflacionários dos produtos que vendiam. Muitos peregrinos passavam mais tempo visitando amigos e parentes do que participando das orações. E felizmente não havia pregações incômodas. Para quê? Para que sermão? Para que pregação de Bíblia? Na ocasião da visita de Amós, todos se preparavam, como sempre, para a romaria. Achavam, por isso, que isso servia como demonstração positiva da sua fé. Face às acusações do jovem pregador. Ele estava equivocado, diziam eles. Para a surpresa geral de todos, o profeta do sertão ergueu a voz nos seguintes termos. Você quer repetir comigo? Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo, que a consuma. Capítulo 5, versos 4 a 6. Rituais vazios de significado espiritual não substituem a comunhão com Deus, a conversão genuína. Sem uma relação pessoal com o Senhor, sem buscá-lo, a religiosidade da romaria nada valeria em termos espirituais, e os lugares santos seriam destruídas. Deus contemplava as transgressões sociais em Israel. Olha bem a questão da cultura, isso aqui é cultural. Isso aqui é cultural. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados. 5:12. A religião divorciada da moral e da compaixão é anátema. A palavra anátema no grego do Novo Testamento é maldita, é maldição aos olhos do Senhor. Ele promete estar com o seu povo somente quando este busca o bem e aborrece o mal. Está no capítulo 5, verso 15. O profeta conhecia a índole do povo de Israel e previu as consequências da rejeição da mensagem. Em todas as praças haverá pranto. Como na atualidade, muitos naquela época falavam do dia do Senhor como solução final de todos os problemas, sem perceber que a sua vinda marcaria o julgamento do povo do Senhor. Olha o que diz aí o verso 18 do capítulo 5. Repita comigo. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Ele pregou uma mensagem paradoxal, gente. Uma mensagem que contradizia a ortodoxia que era pregada nas sinagogas e no templo. Ele foi na contramão desta mensagem. E ele continua aqui. Israel pensava que a vinda do Senhor marcaria o julgamento das nações ímpias. Preste atenção, o que está sendo pregado por aí. E o reconhecimento por elas da supremacia de Israel. Tragicamente, a nação não entendeu que o dia do Senhor começaria com o julgamento do próprio povo de Deus. Olha bem, em nossos dias, sai do prelo uma abundância de livros sobre a segunda vinda de Cristo. Porém, a maioria tenta interpretar os acontecimentos políticos à luz da profecia, sem mencionar o fato, sublinhe isso aqui,
de que a volta de Cristo iniciará o julgamento da igreja. Como diz o apóstolo Paulo, repita comigo, por favor: todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14:10, olha aqui. E olha bem o que o apóstolo Pedro confirma. Diga comigo: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se vem por nós, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? 1 Pedro 5,17. Dificilmente aprendemos as lições da história do povo de Deus, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Os judeus nunca acreditaram que fosse possível Deus julgar o seu próprio povo. E a igreja hoje está indo pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Preste atenção, meus caros obreiros, líderes, pastores, bispos. A destruição de Samaria em 722 a.C. e o exílio babilônico de Judá em 587 a.C. são advertências contra toda a presunção. É salutar lembrar que a matança de 1 milhão de judeus, fervorosos para com a Bíblia, mas desobedientes a ela, no ano 70 de nossa era, é mensagem para nós hoje. Deus julgará o crente desobediente severamente. O fato de ser salvo eternamente não lhe exclui o comparecimento perante o tribunal de Cristo, com a possibilidade da perda do galardão. Escrevendo sobre o dia, isto é, sobre o dia do Senhor, Paulo revela que, repita comigo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. 1 Coríntios 3:15, versos 13 e 15. Na vinda de Cristo, toda a nossa vida e o nosso testemunho, ou a falta dele, serão avaliados pelo Senhor. E muitos descobrirão que as coisas pelas quais viviam não tinham valor permanente, não tinham valor eterno. Serão queimados, desaparecerão. As coisas feitas para Cristo, o Senhor, permanecerão para toda a eternidade. Para evitarmos a tolice de gastar a vida inutilmente, é preciso ter os olhos fitos sempre na segunda vinda de Cristo. Amós lamentou a triste cegueira dos israelitas, pois não percebiam a relação entre o seu comportamento e o dia do Senhor. Sublinhe isso aí, minha gente. Lançou mão de um exemplo tirado da sua própria vida de camponês para salientar o perigo em que jaz o povo indiferente. Repitam comigo, verso 19 do capítulo 5. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. A parábola do vaqueiro dispensava esclarecimento. O homem da parábola escaparia do leão, fugiria do urso, mas seria destinado à destruição, não evitando a mordida da serpente. Assim seria Israel. A compassiva mão do Senhor a poupara diversas vezes, mas chegaria a hora do julgamento divino contra as injustiças sociais e a devassidão moral do país, que começava na grande metrópole, Samaria. Paramos por aqui hoje, vamos ficar de pé. Eu sei que alguns estão assim, meio zonzo, meio tonto, né? Você vai parar em casa, vai refletir, prestar atenção neste evangelho chocolate que está sendo pregado por aí, né? E que não
leva o povo a tomar uma posição séria com Deus. Fique de pé comigo, eu quero que você ponha a mão no coração. Eu vou pedir que você ore comigo agora. Isso aqui é o evangelho profético, que é a base do evangelho do reino que nós pregamos. O evangelho da responsabilidade, do compromisso, da aliança com o Deus vivo e verdadeiro, que nos chamou em Cristo Jesus para o seu reino eterno. Põe a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, aplique a tua palavra em nossos corações. Leva-nos a digerir esta palavra, a fazer um autoexame da nossa consciência, a olhar para a nossa cidade, para a nossa nação, com olhar profético, não trazendo espírito de condenação, mas trazendo a palavra que todos precisam ouvir, para ver uma conversão genuína. Oh meu Deus, nos dê a sabedoria do teu Espírito, derrame sobre nós unção profética, porque de nós mesmos somos incapazes, Senhor. Nem nós mesmos, Senhor, gostaríamos de receber uma palavra tão poderosa quanto esta sobre as nossas vidas. Mas, ó Deus, não somos nós que escolhemos, a escolha vem do Senhor. Envia a tua palavra a nós, Senhor. Dê-nos um coração aberto para recebê-la, que o teu Espírito nos faça entendê-la, que nos arrependamos, que nos convertamos, e que assim sejamos nas tuas mãos, instrumentos do Senhor, para trazer o povo ao arrependimento, à conversão genuína, e a uma entrega de vida real a Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, uma semana de reflexão, de estudo. Tira um tempo para debruçar, vai conferindo na sua Bíblia. Está na sua Bíblia, pega lá e vai conferindo. E veja se está de acordo com o que está lá, né? E aplique na sua vida, antes de querer aplicar na vida de quem quer que seja. Deixa que a palavra profética pegue você, prenda você, e possa fazer o milagre da transformação, que só a palavra de Deus faz na vida daquele que crê. Shalom, shalom para todos, e uma semana de vitória, nos preparando para as festas. Ó, o toque da trombeta, domingo, hein? Shofar, hein? Tudo falando da vinda do Senhor que está chegando aí. Deus abençoe a todos. A você também que está em casa, onde estiver, participando conosco. Nosso prazer, nossa satisfação e gratidão por sua companhia. Guarde no coração a palavra ministrada, examine as Escrituras e procure andar com Deus. O lugar mais seguro do mundo é na presença dEle, buscando viver no centro da sua vontade. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom para todos e um beijo no vosso coração. Aleluia.